Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do café. Primeira quinzena praticamente para trás, agora todas as atenções voltadas para o início da colheita do café em algumas regiões produtoras cafeeiras aqui do Brasil. Antes de falarmos a respeito e conversarmos com o nosso entrevistado de hoje, só lembrar que o indicador CPEA-Exalc na última sexta-feira fechou com café robusta a R$ 940,27. No acumulado dessa quinzena, desse mês, uma queda de 17,13%. E o Arábica, pelo indicador CPEA-Exalc na última sexta-feira, R$ 1.115,55, uma queda de 10,60%. Lembrando também que o mercado internacional, tanto Londres quanto em Nova York, o mercado iniciou o mês de maio pressionado, devolvendo parte dos ganhos e os ganhos históricos, altas recordes, na verdade não ganhos, mas sim altas recordes nas cotações tanto do Robusta em Londres quanto do Arábica em Nova York. Depois do dia 25 de abril começou a ceder e cedeu nas negociações do mercado, inclusive nesta segunda-feira. Bom, vamos falar do mercado interno que vem por aí. Nós vamos agora até Guaranésia, aqui em Minas Gerais, para conversar com Lúcio Dias, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Lúcio, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com meus amigos e colegas produtores de café e com todos os participantes desse mercado tão intrigante e fantástico que é o nosso mercado de café. Agora, seu Lúcio, pela imagem que eu vejo ao fundo aí, o tempo está bom em Guaranésia, está firme. Isso é bom para a colheita, para o café nesse momento ou não? Olha, o tempo está firme, ele é bom para a colheita, mas faz bastante tempo que nós não temos nenhuma chuva, faz desde o início de abril, que não cai uma gota de água por aqui. Parou a maturação, o café está, como a gente fala aqui, está encroado, tá? E está fazendo falta um pouco de chuva para terminar a maturação e a gente começar a ter um processo de colheita mais normal. Quer dizer que a chuva também está ausente por aí, a qualidade dos grãos não é aquela qualidade esperada para esse momento, né? Está se aguardando, esperando chuva, mas não é um período tradicional de chuvas também, né? Não, não, o que ela parou muito cedo, né? Isso que foi ruim, né? Ela parou antes da hora, né? Nós tínhamos que ter tido uma chuva aí em abril para que o café maturasse melhor. Hoje a gente está com esse café que nos preocupa muito a renda do café. Isso significa os litros de café colhido para produzir um saco de café. A quantidade de verde, a quantidade de grão imaturo, pelas avaliações iniciais, elas estão maiores do que a gente costuma ter todo ano. Quer dizer que o rendimento está menor, essa é a expectativa desse comecinho, é isso? Exatamente, o rendimento está com um jeito de ser menor. Isso também foi reportado na nossa viagem no Espírito Santo, durante a semana que nós passamos viajando lá. A renda do café este ano, com certeza, ela é menor, portanto, as avaliações iniciais que daria tantas sacas de café no Brasil, ela deve ser um pouco aquém e ser por causa dessa renda, tá? Então, tantos litros de café, que costuma gastar 480, 500 litros de café para dar um saco, esse ano provavelmente nós vamos estar gastando mais litros de café colhido para dar um saco de café beneficiado. Bom, tudo isso por falta dessa chuva, dos problemas climáticos. No Espírito Santo, inclusive, da última vez que nós falamos, a sua visita lá constatou o quê? Que você viu lá no Espírito Santo que os produtores estão relatando nesse momento, principalmente com o Conilon por lá? Olha, todas as lavouras que a gente viu, muito bonitas, muito bem cuidadas, uma boa produtividade, mas todos eles reportando, apesar de praticamente 100% da lavoura de robusta no Espírito Santo serem irrigadas, mas os produtores reportando que, devido à falta de chuva, alta temperatura, a granação do café não tinha sido tão boa quanto eles esperavam e provavelmente isso daria
uma queda na produtividade em torno de 5%, uns dizendo até 15% das avaliações iniciais. Ou seja, rendimento menor por lá também, em função do clima. Mais uma vez, o clima está sendo grande, não digo vilão, mas está sendo grande causador desse rendimento menor, dessa preocupação muito grande do produtor. Nós recentemente tivemos lá, inclusive, as atenções voltadas para o Vietnã, que fizeram com que disparasse os preços do mercado internacional. Agora a colheita começa aqui no Brasil, também com os mesmos problemas, mas os preços estão lá no fundo do poço, né? Voltaram a recuar. Aliás, no fundo do poço, modo de dizer, porque eles bateram um recorde em Londres, em Nova York, e depois recuaram. Será que esses são os preços normais? O produtor ele perdeu a oportunidade, de repente, de travar, aproveitar os bons negócios lá atrás, seu Lúcio? O Sérgio, o produtor tem tido um comportamento muito diferente. Eu disse isso no mês passado, quando a gente conversou. O produtor tem participado, tanto é que o que nós estamos vendo de café que está sendo destinado ao mercado internacional do Brasil tem sido grande, do Vietnã também. O Brasil exportando mais de 4 milhões de sacas por mês, o Vietnã em torno de 2,5 milhões de sacas por mês. Então, você vê que os produtores têm aproveitado os níveis de preço. E quando o que tem acontecido agora é que quando o mercado retrai, o produtor tira o pé, não vende mais e o mercado acaba se estabilizando rapidamente, tá? Então, eu não acredito assim que exista grandes arrependimentos de não ter vendido, tá? O pessoal tá operando o mercado com bastante maestria, está operando o mercado muito bem. Bom, de qualquer forma, o café vai praticamente aquilo que é colocado no mercado, ele acaba sendo negociado, porque há uma demanda muito grande pelo café no mercado internacional, pelo menos esse relato, né? Não sobra muita coisa, mas o produtor, se quiser equilibrar um pouquinho, ele acaba segurando, esperando melhores ofertas. Exatamente isso que a gente está vendo. Hoje eu conversei com alguns corretores internacionais e a gente já nota que, apesar de existir uma demanda internacional ainda, os preços que eles gostariam de pagar são insuficientes para que o comerciante brasileiro, os exportadores, as cooperativas, comprem o café do produtor nos níveis de preços que eles desejam e tenha resultado para poder fazer a operação de exportação. Então, esse mercado deu uma travada boa essa última semana, praticamente não houveram negócios. Com essa queda agora, eu tenho quase absoluta certeza que vai ficar mais travado ainda. Tá? Então, vamos ver o desenrolar do mercado. O mercado continua muito financeiro, muito técnico, e, portanto, temos que aguardar aí alguma novidade para acontecer. Quais são as novidades? Problema de clima, né? Esse mês já foram os vencimentos de opções, que tecnicamente ele mexe muito com o mercado, agora nós temos só o mês que vem. Então, esse resto de mês e início de junho, não estou vendo assim grandes novidades para acontecer, para mexer com o mercado deve ser meio um pouco menos volátil do que a gente está acostumado. Bom, e por parte, é lógico, do produtor nesse sentido, o senhor é produtor também, né? Vou chamá-lo de você para não ficar tendo assim, né? Muito, né? Os dois já temos cabelos brancos. Força da expressão, né? É só uma questão convencional aqui, né? Mas, Lúcio, há uma reclamação por parte do produtor nesse momento. Ele, vendo esses preços que estão sendo no mercado, ele travou, lógico, as negociações, mas ele está reclamando muito em relação aos preços, em relação àquilo que ele está vendo na qualidade dos grãos produzidos. O que está pegando mais nesse momento para o cafeicultor? Olha, o que está pegando é o seguinte, eu digo sempre isso, o preço não é bom todos os dias, né? O mercado não é comprador todos os dias. Tá? Os mercados são voláteis, tem os dias dele vender, o dia que ele está comprando, o dia que ele está vendendo, e a gente tem que operar contra esse mercado. Essa é o que aprendi, é o que tem dado certo. Então, os produtores têm que cuidar de não precisar de vender o café quando o mercado está ruim. Então, ele tem que ter caixa, ele tem que cuidar de acompanhar o mercado de perto. Quando o mercado está muito bom,
e participar desse mercado. Então, é aquilo que eu vou repetir mais uma vez o que eu disse na última conversa nossa: vender por opinião e não por precisão. Esse é o grande segredo, e que todos eles têm que cuidar para que não fiquem acreditando que o mercado é infinito. O mercado, ele é finito, ele tem os suportes, tem as resistências, então ele funciona muito dentro dessas bandas. Provavelmente, nós mudamos um pouco de banda, ele vai funcionar aí de $1,85 até $2,10, $2,15 e por libra-peso, e aí o produtor tem que entrar e aproveitar o momento bom, o momento que o mercado é demandado, e participar e vender o café. E isso, com certeza, Sérgio, eu tenho acompanhado bastante, o pessoal tem trabalhado muito com essa visão e fazendo exatamente isso. Bom, e aquele outro gargalo que a gente tem acompanhado, inclusive foi citado no último bate-papo que nós tivemos, essa questão da contratação de mão de obra está sendo solucionada? Já tem ainda algum problema mais sério ainda? Porque, além dos preços que estão achatados, né, essas indefinições em relação à safra, né, o produtor, o cafeicultor, ele tem um compromisso também, né, compromisso legal e exigido pela própria Justiça do Trabalho, enfim, essa questão da contratação e assinatura dos contratos, né, com os safristas, né, por dizer assim, nesse período. Está resolvido? Como é que está? Está no imbróglio ainda? Isso é praticamente impossível, enquanto a gente não tiver alterações fortes na legislação, é praticamente impossível de ser solucionado via sabe, negocial, tá? O que o cafeicultor precisa de fazer é cumprir a lei. Não tem saída para isso. E mais interessante que não só o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, as pessoas exigem que a gente faça, o risco que a gente está correndo se não cumprir todo o arcabouço legal trabalhista, o risco que a gente tem é de mercado. Tá? De repente, você ser autuado por fazer qualquer negócio ilegal na administração da mão de obra, você ser autuado e você perder participação nesse mercado. Tá? O mercado hoje ele é muito sério nesse sentido, tanto a legislação europeia quanto a americana, eles são extremamente rígidos para que a gente tenha o cumprimento da legislação vigente em cada país produtor. Então, o risco que a gente corre é estar perdendo participação nos principais mercados, aqueles que melhor remuneram a nossa produção. Bom, e essa questão do auxílio, entre aspas, do governo com relação a recursos do Funcafé, são acessíveis mesmo ao produtor, ao cafeicultor, né, ao que tudo indica, e essas taxas de juros praticadas, né, para custeio, né, para capital de giro, enfim, o produtor que pode, ele segura as pontas e não acessa para evitar alguns compromissos futuros aí impagáveis, por dizer assim. Como é que está essa relação, Lúcio? Sérgio, eu não tenho escutado reclamação alguma nesse sentido, tá? A oferta do crédito rural via cooperativas de crédito e via bancos, por aqui tem sido suficiente, eu não vejo reclamação, muita gente nem tendo necessidade de acessar esses recursos, tá? Então não tenho visto ou escutado problemas nesse sentido, tá certo? O que eu sei que a inadimplência no último ano foi praticamente zero, não existiu inadimplência. Então, pelo que eu estou financeiramente, o que eu acompanho, o que eu tenho visto nas cooperativas e nas cooperativas de crédito, são os produtores mais capitalizados, com recursos aplicados nos bancos. Então, a situação econômica dos produtores, na minha opinião, é muito diferente do que o mercado imagina. Tanto é que eu digo para meus amigos que trabalham com o mercado, vocês estão olhando pelo retrovisor, olhem pelo para-brisa que vocês vão ver um cenário completamente diferente. Tá? É por isso que quem está dominando o mercado com maestria continua sendo o produtor brasileiro. Bom, e olhando pelo retrovisor, nós vimos todos esses problemas climáticos, essas questões todas. Agora, pelo para-brisa,
né, limpinho, olhando lá para frente para a safra 24, 25, né? Uhum. Praticamente o que está sendo observado agora vai ser um reflexo da próxima safra. Essa promete ter algum tipo de estresse maior, principalmente com relação ao clima, à questão hídrica? Como é que você está vendo nesse sentido? Como é que os produtores estão acompanhando? Você Preocupados com fez isso também? você fez uma pergunta para mim que começou a me tirar o sono da semana passada para essa, tá? Bastante oportuna a sua questão. Nós já estamos com estresse hídrico, tá? Então o café ele é induzido à floração pelo estresse hídrico. Na minha opinião, se nós tivermos chuvas agora, final de maio, começo de junho, provavelmente nós vamos ter uma indução à floração e nós vamos ter uma indução de floração mais cedo do que a gente necessita e do que a cafeicultura que o cafeeiro está acostumado. Então, agora é a gente torcer para que o clima continue seco e não venha a trazer chuva para a indução dessa floração e a gente ter floradas da época ideal e adequada para a produção da próxima safra, e a gente ter uma próxima safra boa o suficiente para poder atender o mercado mundial. É para ter essa floração precoce, né, senhor Lúcio? Agora, só para poder finalizar e te agradecer mais uma vez, né? Daqui para frente, né, início dessa safra, o produtor deve ficar atento às condições aí dos grãos, essa renda vai ser menor, né? O que ele pode fazer para poder minimizar ou alcançar preços melhores para aquilo que ele produz de melhor que esse alimento, enfim, o café apreciado no mundo todo. Ele tem que finalizar também ou separar os melhores grãos ali, talvez para cafés especiais, cafés com marcas próprias. Seria uma alternativa, Lúcio? Não acredito muito nisso, não. Hoje, os cafés melhores, vocês veem que o cereja descascado hoje está com ágio muito baixo, os cafés muito finos estão com ágio muito baixo, por causa exatamente a produção e o consumo cresceu nos robustas, tá? Crescer a produção que falhou, que diminuiu, foram a produção exatamente dos robustas. Então, nós vimos os preços do café conilons, dos robustas, chegarem muito perto dos arábicas, né? Então, nós estamos hoje, se o produtor puder, ele, logo que começar a colher e esses cafés um pouco mais carregados, um pouco mais com maior catação, com mais verde, e esses preços ainda estiverem razoáveis, pôr esse café no mercado, e aquele que ele for segurar, realmente segurar o café fino, para ver se nós temos uma reação importante no mercado e consiga vender esse café melhor, tá? Mas note que este ano foi exatamente diferente. O café mais de consumo interno e o café conilon, esse é que subiu muito mais que o arábica, fino. Bom, e de alguma forma, só para poder avaliar qualquer tipo de impacto, isso só a partir agora no segundo semestre, né? Agora está no início, praticamente final do primeiro semestre, início da colheita em algumas regiões. Qualquer impacto que tenha na produção aqui no Brasil, né, o balanço geral só no segundo semestre, ou já tem esse termômetro, já está acontecendo a partir de agora? Então, eu estava conversando com um amigo hoje a respeito desse assunto, e se você for notar, as commodities todas estão com um processo de precificação e de volatilidade nas bolsas bastante forte, né? Então, às vezes, a gente fica imaginando, eu falo muito assim, fica olhando o que está acontecendo com a produção, com a porteira para dentro da porteira das nossas propriedades, e esquecemos de ver o que está acontecendo no resto do mundo. Então, na minha avaliação, ainda não dá para perceber se os mercados que estão bastante comprados, eles vão diminuir as posições compradas deles, parece que não, eles estão comprados em quase todas as commodities, então é difícil
avaliar isso. Então, por isso é necessário que o produtor acompanhe e participe do mercado na hora boa e cuide do caixa da propriedade dele com bastante maestria, tá? Para que não seja necessário vender no momento que o mercado não quer comprar. Porque aí ele vai ter que vender baixo, vai ter que vender em preços ruins. E observar diariamente praticamente as cotações e oportunidades, né? Não Exatamente. ficar afoito. Né? É exatamente isso, é cuidar de estar atento, tá? Não ficar só preocupado com a parte interna da propriedade, mas também estar olhando o que está acontecendo pelo mundo, tá? E uma das coisas que mais importantes é ele acompanhar os companheiros dele, tá? Opa, sabe o que meu companheiro está dizendo, o que meus amigos, o que meus colegas cafeicultores estão fazendo também, e acompanhá-los e juntos estar trabalhando esse mercado. Não vamos vender, vamos vender, vamos participar. É isso aí. Lúcio Dias, muito obrigado pela participação conosco, foi um prazer. Em breve a gente retoma um contato, vamos ver, avaliar um pouquinho mais o setor, né, e a produção de café aqui no Brasil. Não só a robusta, ou arábica, né, as variedades todas, né, e que ofereçam oportunidades e garantia de renda aos produtores aqui no Brasil. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, muito obrigado a todos, uma boa tarde e ótimo trabalho para todos. Obrigado, igualmente. Até mais. É. Bom, lembrando mais uma vez que a todos que nos acompanham, nossas informações, nossos recortes estão disponíveis para você nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, além de acompanhar essas informações, se atualizar daquilo que está sendo passado no mercado, curta, comente, compartilhe e também faça parte aqui do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí o telefone, avise os amigos, 199-813-2915. E a todos que estiveram conosco, meu muito obrigado e até uma próxima.